Bom, o dente do seu filho, do seu irmão mais novo, ou de alguma criança próximo de você, caiu antes da hora? Essa é uma pergunta muito comum e a gente vai procurar hoje conversar um pouco sobre isso com a doutora Patrícia, que é a nossa clínica geral, que trabalha aqui com a gente. E eu sou a Patrícia Piso, ortodontista e implantodontista. Então é muito comum a gente escutar: nossa, o dente do meu filho caiu antes da hora. E na verdade, caiu antes da hora é um termo um pouco genérico. Normalmente a gente fala que é uma perda precoce do dente de leite, né? Então, na verdade, doutor, explica melhor pra gente o que seria uma perda precoce de um dente descido. O normal é o dentinho permanente através de processos fisiológicos e reabsorvendo a raiz do dentinho de leite. Se por algum motivo esse dentinho de leite cai antes do tempo, por falta de espaço para nascer o permanente e acaba expulsando o dentinho de leite, por trauma ou por cárie, a gente tem uma perda precoce de dente de leite quando o permanente não tem 2/3 de raiz formada. E isso dificulta a erupção ou o nascimento do dente no meio bucal. Certo, e essa avaliação é sempre necessário, muitas vezes, tirar uma radiografia, né? Isso. Porque às vezes perde um dente de leite numa idade que não é comum, e muitas vezes a gente tira essa radiografia e verifica no próprio raio-x, né, doutora, que o permanente, o respectivo permanente daquele dente não tem 2/3 da raiz formada. Isso, através de panorâmicas a gente consegue avaliar como está a situação da raiz do permanente. E aí, nessas situações, a gente considera como uma perda precoce. Isso. E nessas situações de perda precoce, ou seja, quando o dente de leite cai e o permanente não tem os 2/3 da raiz formada, a gente precisa fazer alguma abordagem específica? É necessário algum procedimento odontológico? É preciso. O que acontece? O dentinho de leite, ele é o caminho pro dentinho permanente. Então, quando a gente perde esse dentinho de leite, o permanente fica dentro do osso e forma-se uma camada óssea. Então, para esse dente vir e por processos químicos reabsorver esse osso e nascer, demora mais tempo do que ele reabsorver a raizinha do dente descido. E além da distância mesodistal, que é a distância em largura entre um dente e outro, ser perdida. Então a gente precisa colocar mantenedores ou mantedor de espaços, ou se esse dentinho já foi perdido há algum tempo, recuperadores de espaço. Certo, então na verdade, quanto mais precoce é uma perda de um dente de leite, mais vai demorar para aquele respectivo permanente nascer na boca. Justamente, né? Então tem pacientes que perdem o dente, por exemplo, um incisivo central. Se você perder ele com mais ou menos o incisivo central descido, se você perder ele mais ou menos com uns 3 anos, 2 anos, vai demorar um tempinho para acontecer o nascimento do permanente, como a doutora Patrícia aconteceu com ela. Ela ficou o tempo banguela. Fiquei muito tempo. Isso aconteceu comigo. Bom, e na verdade, essas perdas precoces, como você bem mesmo explicou, ela precisa de colocar esses mantenedores de espaço, esses aparelhos que vão manter o espaço para o respectivo permanente poder nascer. E parece que a gente tem esses aparelhos fixos ou removíveis. Qual que é melhor? De preferência os fixos. Por quê? As crianças têm um pouco de dificuldade de compreender e entender que aquilo é necessário, né? Porque geralmente são aparelhos que não são bonitos, né? São aparelhos meio rústicos, digamos assim, metálicos, que não são muito convenientes. Então a gente prefere colocar eles fixos, que aí o paciente não consegue tirar e pôr, e aí a gente não consegue assim ter um controle sobre se o paciente está usando ou não esse aparelho corretamente. O fixo, estando na boca, a gente sabe se está usando ou não. Então, de preferência, fixos. E por quanto tempo que esse paciente tem que usar esse aparelho mantenedor de espaço? Isso vai depender bastante. A gente faz acompanhamentos radiográficos para ver como está o desenvolvimento da raiz do permanente. E clinicamente a gente vai acompanhando, porque às vezes a gente consegue ver antes do tempo o dentinho vindo e irrompendo a gengiva. Isso é um sinal clínico de que esse mantenedor de espaço já não é necessário mais.
Então, na verdade, a gente vai deixar esse aparelho até o permanente começar a apontar na boca. Isso, até isso. Porque antes disso, o paciente ainda vai continuar com ele. Certo. E se eu não colocar esse aparelho para manter o espaço? O que pode acontecer, né, principalmente para as mães aí de plantão, né, se o dente de leite cai precocemente e você não procura um dentista, um odontopediatra, ou um ortodontista, ou mesmo um clínico geral que tenha essa habilitação para colocar esse mantenedor de espaço, o que pode acontecer de ruim na boca desse paciente? O que acontece? Os dentes, quando tem alguma perda de algum dentinho, os dentes adjacentes ao lado tendem a fechar o espacinho daquele dentinho que foi perdido. Com isso, o dente permanente que está lá dentro do osso não consegue descer, acabando que ele fica impactado dentro do osso, ou nascendo numa posição muito abrupta, muito diferente do que ele deveria nascer. Ou para bochecha, ou para dentro do céu da boca, justamente. né? E isso, para ortodontia, dificulta bastante. No primeiro caso, a gente tem que fazer uma exposição cirúrgica, que é abrir uma lojinha no osso para conseguir puxar esse dente, que é extremamente doloroso. E no segundo caso, o tempo de tratamento ortodôntico, ele demora mais, porque até a gente conseguir puxar esse dentinho que está numa posição totalmente errada para o lugar que ele deveria estar, demora um tempinho a mais. Então acaba que tem um maior custo também e uma maior disponibilidade de tempo do paciente. Certo. Então sempre deixar muito bem orientado, né, para as mães e o responsável dos menores, que frente à necessidade de uma extração de dente descido, sempre pedir a orientação do dentista se essa extração está sendo feita precocemente ou não. Isso. Né? Mas muito obrigada pela explanação, viu, doutora Patrícia? E até breve. Tchau, tchau.